Gostaria então de desejar boa tarde a todos e a todas. Agradecer imensamente por estarem aqui nesse evento nosso virtual, Conferência Internacional de Direito e Comércio Exterior. Agradecer imensamente a realização conjunta da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na pessoa do nosso presidente Lúcio Flávio, da ACIEG, aqui na pessoa do presidente Rubens. Peço licença, inclusive, para me referir aos dois como amigos, como os tenho, grandes referências na nossa atuação profissional. Eu vou rapidamente aqui apresentar o currículo dos painelistas e também da nossa mediadora, nossa amiga Camila Nogueira. Então, presidente Lúcio Flávio Siqueira de Paiva, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Goiás, advogado e professor, mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento, especialista em Direito Empresarial e em Direito Processual Civil, atua em Goiás, Distrito Federal, e São Paulo, no Direito Contencioso Civil, e já foi professor da Escola Superior da Advocacia. Muito bem-vindo, presidente. Presidente Rubens Flet, empresário, CEO da Senior Advanced, canal de distribuição da Senior Sistemas SA, empresa com foco em software de gestão de pessoas, gestão empresarial, ERP, gestão de acesso e segurança, presidente da ACIEG, que é a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Goiás. Quem vai estar como mediadora do nosso painel, minha amiga Camila Nogueira, apresentadora e social media, que estudou jornalismo, personal e professional coaching, executive coaching, coaching em vendas, proprietária da Comunica Marketing Digital, 20 anos de experiência em comunicação. Eu falo que para mim é uma imensa honra e uma grande responsabilidade ter articulado e intermediado a participação dessas duas instituições nesse evento. Eu tenho a honra de fazer parte das duas instituições, compondo a 45ª diretoria da ACIEG, a convite do presidente Rubens. Com grande honra, presidente, tenho acompanhado o teu trabalho, o do teu esforço em defender a categoria, e sabemos que o cenário exige muito mais do que a própria defesa da categoria. Ela exige ainda um olhar para, inclusive, o que as pessoas têm manifestado nesse momento que tem mexido com o emocional de todos. E também tenho a honra de participar da OAB, como presidente interino da Comissão de Direito Internacional, também a convite do meu amigo Lúcio Flávio, que me resgatou para a atuação na Ordem, no ano passado, me trouxe de volta para a OAB. Presidente, eu tenho também acompanhado todo o teu trabalho desde a primeira gestão e falo com muita segurança que, se não fosse o fantástico trabalho de reestruturação que você fez na sua primeira gestão na Ordem dos Advogados, seção de Goiás, eu asseguro, a situação nossa estaria muito mais complicada. Então, quando eu observo esse cenário de hoje, que a gente enfrenta por conta da Covid-19, eu me recordo muito de um comentário feito por John Kennedy, no momento de crise dos Estados Unidos. E ele mostrou o ideograma chinês de crise, e ele fez um comentário que o mesmo ideograma era usado para representar crise, mas também oportunidade. Um discurso inspirador, mas teve um equívoco na análise do ideograma. Porque, embora bonita a fala, ela não trouxe a profundidade que seu ideograma tem. Esse ideograma é composto por duas partes. Wei, que significa atenção, e Di, que não significa oportunidade, significa momento de posicionamento. E é isso que eu vejo no momento que a gente está vivendo hoje, onde, nesse momento de crise, todos nós, cada um individualmente, tem que se posicionar. E aqui eu falo também das duas instituições que estão compondo esse painel, e vocês têm feito isso de forma extraordinária, sem nenhuma demagogia. Tenho acompanhado a liderança, tenho acompanhado esse cenário, e eu acredito que tempos difíceis revela os verdadeiros líderes. Quem realmente sabe fazer, quem realmente sabe liderar, quem realmente tem a visão sobre o que está acontecendo e para onde devemos caminhar.
Vejo isso em vocês dois, presidente Rubens, presidente Lúcio Flávio. E finalizo essa introdução, antes de passar o comando dos trabalhos para Camila. Tem uma expressão que eu gosto muito, uma expressão japonesa chamada katawari-doki, que significa o momento de quem é você. É aquele momento do crepúsculo, onde já começa a escurecer, não é nem dia nem noite. E eu vejo que essa primeira onda que nós estamos enfrentando, por conta do coronavírus, e principalmente os efeitos colaterais dessa pandemia, que é o que eu vejo que os dois cenários mais têm enfrentado hoje, é o momento de cada um estar se perguntando quem é você. Eu vejo pessoas, muitas vezes, revelando medo, revelando ansiedade, muitas vezes revelando terceirização de responsabilidades, mas eu também vejo pessoas que têm trabalhado em prol de soluções, trabalhado em prol de melhorias, e tenho visto isso de forma muito contundente na OAB e na ACIEG. E é por isso que eu falo da imensa honra que eu tenho de poder servir ao trabalho que está sendo feito por vocês, a liderança de vocês nas duas instituições. Expresso a minha gratidão e o meu reconhecimento a vocês dois, e a partir desse momento eu passo a palavra para a minha amiga, companheira de trabalho já há muitos anos, Camila Nogueira. Camila, a partir desse momento, o comando dos trabalhos fica à sua disposição. Vamos lá, acho que agora foi, né? Foi. Agora sim, boa tarde, Akira. Gratidão é minha em ter sido convidada para participar desse evento. E sempre, assim, não só esse, mas tantos outros que nós já trabalhamos juntos. Muito obrigada mais uma vez. Quero também dar boa tarde ao presidente Lúcio Flávio Siqueira, de Paiva, da OAB, Seção Goiás. Boa tarde. E boa tarde também para o senhor Rubens Filetti, que é presidente da ACIEG. Bom, nesse primeiro momento, a gente quer saber das duas instituições. Nesse cenário atual, quais são os impactos, os desafios e o reposicionamento das duas instituições? Qual dos dois prefere falar primeiro? Tem uma ordem aqui, deixa eu ver. OAB primeiro, né? Akira, me ajuda aí. Eu falo, sim, claro. Boa tarde a Boa você, tarde. que é a nossa mediadora, vai conduzir os trabalhos. Cumprimentar meu companheiro aqui de debates, o presidente Rubens Filetti, grande amigo, satisfação revê-lo aqui em boa saúde, Rubens, ainda que virtualmente. Cumprimentar também o Akira, nosso presidente aí em exercício da Comissão de Direito Internacional da Ordem, o Lucas, Pedro, e nas suas pessoas cumprimentar todos aqueles que participam aqui desse nosso bate-papo, muitos integrantes, advogados inscritos na OAB, integrantes aí da nossa Comissão de Direito Internacional. Uma satisfação estar aqui nesse evento que se propõe a essa reflexão, né? Se propõe a essa reflexão sobre esse momento muito peculiar relacionado à pandemia do coronavírus. Tentando responder assim muito diretamente à pergunta da Camila, a advocacia ela é uma profissão liberal por excelência e, como tal, eu considero que talvez tenha sido uma das que mais foi impactada pelo coronavírus e esse processo de recessão que nós estamos observando na economia como um todo. Isso por razões variadas. Primeiro, o Poder Judiciário, com quem nós naturalmente trabalhamos, postulando os direitos da cidadania, o Poder Judiciário ele parou durante um período. E hoje mesmo, enquanto o Poder Judiciário goiano e brasileiro já tenham retomado os seus trabalhos, ainda o fizeram de maneira paulatina, cautelosa, responsável, e, portanto, existe no inconsciente aí da cidadania aquela ideia que se o fórum está fechado, a justiça está fechada, os escritórios de advocacia estão fechados também. Portanto, a advocacia foi profundamente impactada, primeiro pela paralisação do sistema de justiça. Em segundo lugar,
houve claramente aí uma retração do mercado consumidor em várias áreas e na advocacia não seria diferente. A não ser aquelas hipóteses absolutamente essenciais, de urgência urgentíssima, uma das últimas prioridades tem sido gastar dinheiro com contratação de advogados, gastar dinheiro com planejamento, gastar dinheiro com uma consultoria ou uma assessoria preventiva. Quer dizer, os clientes sumiram. Por quê? Estão todos os cidadãos preocupados, cautelosos e, logicamente, guardando seus recursos para aquelas situações que são mais emergenciais. Comer, morar, pagar aluguel, pagar a escola das crianças, fazer o supermercado no final da semana e assim por diante. Então, repito, a advocacia foi extremamente impactada, tem sofrido muito com relação à pandemia e a posição institucional da ordem com uma posição de humildade. A posição de humildade que eu digo é no seguinte: nós não temos a pretensão de resolver o problema. O problema é muito maior do que as instituições, o problema é muito maior do que as próprias nações soberanas, como se tem demonstrado. Mas nós temos a obrigação de minorar os impactos do coronavírus perante a advocacia de Goiás e do Brasil. E é isso que nós tentamos fazer, e ao longo da nossa conversa, para que a minha resposta não fique por demais longa, ao longo do nosso bate-papo eu posso até citar alguns dos exemplos de medidas adotadas pela ordem para minorar os impactos, mas a nossa atitude é de cautela e de humildade perante algo que ninguém conhece exatamente. O senhor pode ficar à vontade para já falar quais são essas atitudes, quais são essas medidas que a OAB vem tomando para auxiliar o advogado nesse período. Camila, a primeira e mais importante dela é garantir o direito ao trabalho. Isso, para mim, é inafastável e é essencial. Então, nós passamos um período em que os escritórios de advocacia tiveram que ficar fechados por determinação de decretos governamentais. Uhum. Naquele primeiro momento de impacto, nós entendemos que era o momento de aguardar, mas logo entramos em contato com o governo do Estado, não tivemos assim uma abertura para a retomada do trabalho dos advogados, e nós fomos ao judiciário, impetramos um mandato de segurança, conseguimos uma decisão liminar, inclusive inédita, que a categoria da advocacia foi a primeira a voltar a trabalhar efetivamente por força dessa liminar. Então, nós asseguramos ainda lá em primeira quinzena de abril, nós asseguramos o direito dos advogados a abrirem o seu escritório em todo o Estado, voltarem a trabalhar e, portanto, atender os seus clientes, inclusive presencialmente. Tivemos o cuidado também de manter um diálogo com as municipalidades a partir do momento em que houve a transferência da competência, digamos assim, para os municípios quanto às medidas sanitárias de restrição de atividades. E, salvo 3 ou 4 municípios do estado de Goiás, que nós precisamos também de manejar ações judiciais para a obtenção de liminares de abertura dos escritórios, no geral, o diálogo institucional foi suficiente para que a advocacia pudesse continuar trabalhando. Então, vejam vocês que, para mim, isso é o mais importante. É garantir o direito de trabalhar, é garantir o direito do profissional de abrir o seu negócio, abrir o seu escritório e prestar o seu serviço. Uma série de outras medidas nós adotamos. Por exemplo, negociamos com o Tribunal de Justiça que os alvarás de saque, de levantamento de honorários advocatícios passariam a ter prioridade, para que a advocacia não perdesse o seu giro em termos financeiros e pudesse continuar sacando seus honorários normalmente. Isso também foi uma medida muito importante. Conseguimos também, num diálogo muito franco e aberto com o Tribunal de Justiça, que as atividades do judiciário fossem retomadas, ainda que em meio virtual. Então, hoje nós estamos realizando audiências virtuais, sustentações orais virtuais, despachos com juízes e desembargadores mediante plataformas digitais como essas. Portanto, a advocacia voltou a funcionar, a advocacia não está parada. Agora, claro que, como eu disse no começo da minha fala, os impactos a uma profissão liberal como essa são enormes. Mas o que a OAB pôde fazer para minorar os impactos, nós fizemos e estamos a fazer com vistas a
a preservar o máximo possível os nossos inscritos e o sistema de justiça também, que não pode parar. Tá certo, muito obrigada. Agora eu quero conversar com o presidente da CIEG, o senhor Rubens Filetti. Mesma pergunta, tá? Nesse cenário, quais são os impactos em relação ao comércio do estado de Goiás? Quais são as medidas? E me preocupa também, a gente não indicou isso aqui no primeiro momento, mas se o senhor puder falar sobre o futuro, qual a previsão para o futuro na questão comercial aqui do estado? Camila, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Lúcio Flávio. A gente se encontrou no dia 11 de março, na nossa posse, né, como presidente eleito, e no dia seguinte já fechou tudo, né? Então nós fomos honrados aí com a bênção de Deus para que a gente pudesse fazer aquela festa bonita lá para ser um grande marco, né? E de lá para cá eu venho fazendo uma gestão de Covid. Obrigado, Akira, pelo convite. Você é um grande guerreiro aí. Eu sei que tanto nós aqui da CIEG quanto a OAB está muito bem servido com um profissional tão bem qualificado quanto é você e tão prestativo quanto você. Bem, Camila, nós estamos passando por momentos muito difíceis, né? Momentos que realmente a entidade, 83 anos de CIEG, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu assumi como presidente eleito, eu estava interino há 1 ano, eu convoquei o nosso Conselho Nato, né, os ex-presidentes da CIEG, para uma conversa e um bate-papo. Então, após esse bate-papo, eu ainda fiquei com muito mais dúvida, né? Porque nenhum momento desses 83 anos de todas as gestões passaram por fases difíceis como essa, né? Então, naquele primeiro momento, a CIEG, ela toma um protagonismo aí com todo o comércio, a indústria e a área de serviço, né, do estado de Goiás. Ela toma um protagonismo efetivamente para ajudar a orientar e para ver que lado que a gente seguiria. E de lá para cá não tem sido diferente, né? Nós temos tomado diariamente aí todas as precauções, todos os cuidados, e se você falar assim, tem uma orientação, ou teve um cuidado, ou teve algum momento diferente, todos os dias, Camila, nós temos uma cesta repleta de novidades, né? Esse Covid, ele nos traz uma dinâmica de gestão nunca vista antes. Então, nós acordamos, vou dar um exemplo. Acredito que a internet dele esteja sendo reconectada. Akira, você consegue me ouvir, né? Estou vendo. Estou verificando aqui com ele já. Acredito que tenha sido a internet lá. Vamos ver se ele consegue recuperar para a gente dar seguimento aqui à conversa. Ele está reconectando já. Voltei. Ótimo. Então vamos lá, vamos seguir. Vamos lá. Então, nós estamos vivendo em um momento de extrema complexidade. Nós temos problema para todos os lados, né? Nós temos problema tributário, nós temos problema de ordem de crédito, nós temos problema do que abre, do que fecha. Lá no início, a grande dúvida era: eu vou abrir, eu vou fechar, eu vou abrir, eu vou fechar. Então, nós fizemos uma sondagem também, fizemos uma cartilha de orientação a questões trabalhistas, de orientações jurídicas, né, de vários aspectos. Estão me ouvindo? Sim, sim. Agora não. Recentemente passei por isso 2 vezes, 2 dias seguidos. 2 palestras minhas, e no meio da minha fala caiu a internet.
é o momento. Já está reconectando aqui. Mas esse horário ainda é tranquilo, Akira. Geralmente, os eventos que acontecem mais à noite têm mais problemas ali. A partir das 5, 6 horas, a gente já tem sérios problemas. Eu não consigo fazer daqui. Exatamente. Muita sobrecarga também, não está falhando. Mas enquanto ele retorna, presidente Lúcio, depois eu vou disponibilizar para a OAB a gravação do material dos painéis que fizemos pela manhã. Foram 2 painéis extremamente ricos, tanto na parte de direito internacional, especialmente os contratos e a parte de comércio exterior também. E fica à disposição, tá, para ser trabalhado, disponibilizado pela ordem também. Gente, desculpa, mas é quase que impossível de acontecer aqui, mas hoje aconteceu 2 vezes. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá, desculpa, novamente. Então, completando o que eu estava falando, nós estamos num momento que as entidades, realmente essas entidades que elas sempre tiveram o seu protagonismo e a sua importância, elas se sobressaem no momento de crise, né? Muito bem falado pelo Akira e pelo meu amigo presidente, doutor Lúcio Flávio. A OAB teve um papel brilhante, né? Está tendo um papel brilhante, e nós estamos sendo demandados diariamente com vários assuntos e ações assim de todas as ordens, de todas as naturezas. Só para vocês terem uma ideia, chegou um momento que na associação comercial, com 40 dias de crise aproximadamente, nós tivemos uma demanda muito grande de empresários que começaram a ir nos líderes religiosos, padres evangélicos, na questão dos pastores, e eles começaram a me ligar. Falaram assim, Rubens, olha, eu estou com um problema, muitos empresários me ligando, muitos colaboradores dessas empresas assim, super preocupados com seus empregos, se vai manter, se não vai manter, e todos fazendo convergência para suicídio. Lógico que a gente não vai dar uma matéria dessa e o prato cheio para a mídia para explorar uma matéria dessa, né? Aí, é lógico que a gente tratou de uma forma diferente, mas nós montamos um projeto na época chamado CAP, que era o Centro de Apoio Psicossocial ao Empresário, onde nós pegamos vários associados nossos na questão de psicólogos e sociólogos e começamos a dar esse apoio e naqueles casos mais graves a gente acabava encaminhando ou para um hospital ou para um consultório dos psicólogos que estavam apoiando, para que realmente tivesse uma tratativa um pouco diferenciada. Então, a gente começa a ter o radar atento em várias áreas que às vezes a gente também nem ficava atento. E a demanda, ela cresceu assim, significativamente, né? A nossa sorte nesse momento é que eu tenho hoje uma diretoria fantástica. Então, essa vazão de tantas demandas, elas são absorvidas pela maioria dos nossos diretores, pelas nossas áreas. Nós mudamos um pouco o que era a CIEG do passado e o que é a CIEG desse momento, né? Nós criamos 4 pilares estratégicos dentro da CIEG. Nós criamos um pilar estratégico chamado Centro de Diálogo de Políticas Públicas, onde a gente faz toda a interlocução de política pública. Um pilar bem focado na parte de educação, a gente chama de futura, né? Que é a nossa parte de realmente olhar para frente, olhar para o futuro e formar novos líderes. A ACIEX, que vem fazendo essa parte de negócios, de parcerias e etc. E o nosso pilar de inovação. Então, nós acabamos assim juntando muita gente bacana que quer mudar o nosso setor produtivo, que quer apoiar todas as causas, e já começaram com muito trabalho, viu, doutor? Porque começar uma gestão dessa, com uma demanda extraordinária dessa, isso não é para qualquer empresário que realmente doa o seu tempo, né? Nós temos todos voluntários aqui dentro da Associação Comercial, e isso é muito bacana, isso enaltece ainda mais todos os trabalhos efetuados. Agora, para futuro, nós já saímos um pouco daquela onda, né? Apesar que até saiu nos jornais hoje, né? Uma charge muito interessante, né? Em vez de
abre e fecha. Então, não sei se vocês chegaram a ver isso hoje na charge do jornal, né? Então, essa questão para nós já é passado. Se vai abrir, se vai fechar, isso aí é consequência de tudo aquilo que a gente está fazendo e se dá certo ou não. Mas o que a gente... Estão me vendo? Mas Agora o que a gente sim. está fazendo para futuro, é validar efetivamente como é que vai ser essa retomada, como é que nós vamos apoiar o setor produtivo, seja de qual for o segmento, indústria, comércio e serviço, que eles voltem com pujança, que eles voltem a vender, que eles voltem a fazer todos os seus relacionamentos, e esse é o nosso momento da associação comercial. Nós estamos nesse momento, fazendo um planejamento de futuro e de retomada, né? Apoiando na questão dos créditos públicos, né? A gente está fazendo bastante interlocução, trazendo bastante parceria, né? Recentemente nós trouxemos uma parceria junto ao BRB, que essa é uma demanda crescente dentro daqui da associação comercial. Eu não consigo crédito, o crédito está travado, a burocracia é grande demais, então nós fizemos um grande acordo com o presidente do BRB, que teve que sair do nosso estado e buscar gente para ajudar gente do nosso estado. Então, eles prontamente nos apoiaram nessa questão, colocaram uma taxa de juros bem significativa, mas isso acabou apoiando outros bancos e outras instituições também a entrarem no jogo para que não pudesse ficar fora. Então, é esse o movimento que nós estamos fazendo diariamente aqui e olhando para todas as áreas e sendo multidisciplinares, né? Acho que mais do que nunca nós, como gestores, né, tanto meu amigo Dr. Lúcio Flávio quanto a CIEG aqui, a gente tem que a cada dia ser muito multidisciplinar e ter uma equipe de guerreiros aí bem forte nos apoiando, porque as demandas de agora para frente e de futuro, elas só tendem a aumentar e as dores também só tendem a aumentar. É lógico que a gente vai tentar arranjar um remédio para que essa cicatriz ela fique o mais perfeita possível, mas que a gente vai sair com algumas cicatrizes aí, nós vamos sair, isso é certeza. O senhor acha que tanto os comerciantes quanto os industriais, eles estão já preparados assim para esse novo modelo de consumo que começou agora de uma forma obrigatória, mas eu pelo menos assim como consumidora, né, eu não sou especialista em nenhuma dessas duas áreas, mas eu sou consumidora e eu já percebo o meu jeito de comprar já está sendo diferente, assim, olhando mais por site, pedindo entrega. O senhor acha que esse comerciante, esse industrial, eles estão preparados para essa nova fase depois do coronavírus? Camila, eu sou meio suspeito de falar de tecnologia, principalmente nessa transformação digital, porque eu venho desse meio, né? Então, eu estou há muito tempo fazendo isso com quem eu convivo e isso, para mim, já é uma prática muito normal. Só que para mais de 90% das empresas, está vindo a fórceps, né? Então, é muito difícil essa transformação digital. Para você ter uma ideia, nós temos vários casos, vários relatos aqui de pessoas que nunca fizeram uma transmissão igual nós estamos fazendo aqui. Nós temos presidentes de entidade significativos igual a nossa, eu falo isso, eu gosto de falar isso, mas eu fico muito confortável de contar essa história, porque ele já me autorizou a falar isso, que é o deputado Zé Mário, que ele nunca tinha feito a transmissão via celular, né? Uma conferência dessa forma. Como a gente estava no fórum das entidades, ele contou esse caso, rapaz, eu tinha que ter conhecido isso há mais tempo. E o mesmo relato que ele faz, vários outros empreendedores, né, menores, MEIs, etc., pessoal que faz venda na 44, muitos deles nunca nem fizeram nenhum tipo de venda via internet. Às vezes tinha um relacionamento ali via WhatsApp, mas essa transformação digital dos negócios, ela está ajudando em vários aspectos, principalmente na questão da gestão. Então, muitos empreendedores, às vezes eles acham que eles precisam pegar dinheiro para resolver o seu problema, e na hora que a gente começa a apoiá-los e mostrar que realmente, às vezes ele não precisa pegar dinheiro, mas ele precisa se organizar, ele precisa
renegociar uma dívida, ele precisa melhorar o seu processo, ele precisa parar de gastar com alguma coisa que é desnecessária, e agora muitas dessas pessoas elas estão começando a, como se fala, cair a ficha e falar que o problema não é dinheiro, o problema é gestão. Então, essa transformação essa transformação digital, essa transformação de negócios, ela está vindo de uma forma que, às vezes, as pessoas falam, daqui 5 anos isso vai acontecer, daqui 10 anos isso vai acontecer. O que nós tivemos de transformação digital nos últimos 3 meses, nós encolhemos esse período de espaço aí, esse temporal, né, que nós esperávamos essa transformação, em muitos anos. Então, muitas pessoas estão se preparando para um portal, né? Então, quando você fala assim, eu vendo via internet. Então, nós temos, tecnologicamente, a gente tem várias formas de vender. Se você só colocar o seu produto lá num portal, isso é uma das formas. Você utilizar um marketplace é outra forma. Então, a gente acaba orientando toda essa população, seja de qual for o porte, de qual for o segmento, para mostrar formas alternativas de entregar um serviço. Uma coisa muito importante, que eu acho que vocês sentem muito isso dentro da OAB, né? Às vezes você tinha um cliente que teria que ser visitado, você tinha despesa com transporte, alimentação, né? Toda aquela parte que geralmente é cobrada do cliente, da mesma forma que nós da área de tecnologia. E isso está mostrando e provando para os clientes que às vezes você não precisa estar presencial e gastando um dinheiro que você não precisaria gastar. Isso vai ser até muito mais difícil depois a gente comprovar que realmente precisa de alguém presencial do que da forma digital que às vezes a gente está trabalhando, né? Então, eu acho que nos próximos meses, essa relação de consumo e essa relação entre consumidor final, empresa e prestador de serviço, indústria, comércio, vai mudar assim, significativamente, Camila. Existe um campo muito grande, né, assim, para treinamento, e eu falo até mesmo assim, eu acredito que essa revolução vai fazer, inclusive, com que o comerciante, o empresário, ele venha a ganhar mais, né, já que, por exemplo, às vezes uma loja que só vende aqui de forma regional, ela expande aí, ela pode vender para o Brasil todo, ela pode vender para fora, então acredito que seja uma grande oportunidade, disfarçada de dificuldade, né? Eu concordo e eu concluo com outro ponto também, que a gente precisa sempre inovar, né? Às vezes a palavra inovação, ela leva a um conceito, às vezes, errado, das pessoas que falam, eu tenho que comprar um grande sistema, eu tenho que comprar uma grande tecnologia, mas a inovação, às vezes, ela está até na forma de você atender um cliente diferente. E principalmente o pessoal de bar e restaurante, que sofre tanto agora com essa pandemia, né? Que eles já estão aí há mais de 100 dias, sem abrir, com uma quantidade muito grande de colaboradores sendo dispensados, as empresas não têm dinheiro para fazer o acerto com seus funcionários, então está um caos danado nesse segmento. Esse segmento, mas vocês podem fazer delivery. Agora, se você pegar, por exemplo, esses aplicativos como iFood, Uber Eats, etc., você pode ver o número de empresas que aumentaram nesse tipo de segmento. Então, às vezes, você tem 10, 15, 20, 30 restaurantes que às vezes não estavam dentro dessas plataformas e elas estão usando. Então, elas estão concorrendo cada vez mais e realmente a quantidade de vendas não supre os custos nem para bancar os seus colaboradores. E aí a gente entra num outro ponto que deveria ter um apoio muito mais forte, muito mais formal da nossa esfera federal, para que a gente pudesse chegar ao crédito nessa população. E isso está demorando demais e, consequentemente, vai virando uma bola de neve muito grande aí, vários outros problemas sendo alavancados diante disso. É isso, eu também concordo. Bom, agora eu quero falar com o presidente Lúcio Flávio. Como é que está a questão da insegurança jurídica? Como é que estão as medidas judiciais para liberar, para restringir a comercialização? Como que fica a parte jurídica da comercialização nesse momento? Bom, Camila, ótima pergunta, acho que extremamente oportuna. Eu quero só dar um passo atrás para fazer um comentário interessante sobre o que o Rubens disse. Se
os procedimentos, digamos assim, do comércio, da indústria, dos prestadores de serviço mudaram e evoluíram com tanta rapidez em função do coronavírus, também no sistema judiciário brasileiro isso aconteceu. Eu faria, talvez, um cálculo, Rubens, que a justiça e a advocacia, por conseguinte, se informatizaram em 2 meses, o que normalmente talvez levaria mais de 5 anos. Nós fomos, assim, realmente obrigados a caminhar para uma digitalização dos procedimentos e uma virtualização dos procedimentos que fez com que realmente nós avançássemos muito nesse campo. Hoje, por exemplo, me pego fazendo sustentações orais a partir do meu escritório em tribunais de todo o país, coisa que antes era absolutamente inimaginável. Hoje eu faço um despacho com um desembargador aqui de Goiás ou com um ministro do Supremo ou do STJ via aplicativo como esse, o Zoom e tantos outros, e isso era incogitável há 60, 70 dias atrás. Então, o mundo realmente mudou. As práticas do mundo realmente mudaram e, ao final da pandemia, o vírus passa, mas as mudanças que ele imprimiu na sociedade, essas mudanças permanecem. Agora, vamos tratar um pouquinho da pergunta que a Camila coloca sobre a insegurança jurídica. Vejam só, o que me parece que seja a única concordância geral é que nós não conhecemos o que está acontecendo. Nem cientistas sabem, nem juristas sabem, nem políticos sabem, nem gestores sabem. Nós estamos vivendo um momento de absoluta dúvida. Tanto assim é verdade que mesmo a ciência aponta para um lado e depois aponta para outro em diversas questões relacionadas ao trato do coronavírus. Vou citar alguns. Existem indicações para uso de máscara. Já há cientistas que dizem que isso não evita nada e pode ser até pior. Existem aqueles que defendem o uso, por exemplo, da cloroquina, como ficou tão famoso aí, em função, principalmente, do presidente Bolsonaro e do presidente Donald Trump. O uso da cloroquina, outros já dizem que isso não funciona ou pode até piorar a situação. Quer dizer, tem quem defenda que os assintomáticos não transmitem o vírus, tem quem defenda que transmite. Então, assim, nós vivemos um momento de absoluta incerteza. E não seria diferente com relação ao Poder Judiciário. Ora, eu costumo dizer que a riqueza da vida não cabe na pobreza dos códigos. Nenhum legislador é criativo o suficiente para pensar em tudo que possa acontecer. Nenhum autor de ficção científica escreveu um livro imaginando uma pandemia dessa natureza e dessa profundidade. Agora, imagine o legislador. Então, a lei não traz soluções fáceis, matemáticas, exatas para essa questão. E o detalhe é o seguinte, a pandemia atingiu absolutamente todas as relações jurídicas. As relações jurídicas trabalhistas, as relações jurídicas contratuais, creditícias, tributárias, administrativas. Nós sequer sabemos se teremos eleições municipais em novembro. Então, a realidade é, vivemos uma situação de insegurança ampla e não seria diferente com relação ao Poder Judiciário. Não seria diferente com relação às ações judiciais. Então, a realidade é que nós não sabemos como que o Judiciário irá tratar as consequências jurídicas dessa pandemia. Nós não sabemos como serão decididas as rescisões contratuais, as indenizações, os inadimplementos que hoje acontecem em cadeia, porque as cadeias produtivas, as cadeias creditícias dependem de adimplamentos, melhor dizendo, constantes. Se uma pequena engrenagem ela falha, você tem um efeito dominó, como acontece aí na economia, como acontece, logicamente, nas consequências jurídicas. Então, hoje, nós temos ainda um cenário de muita incerteza. E esse cenário de incerteza, ele se reproduz nessas constantes idas e vindas. Abre o comércio.
o judiciário fecha o comércio. Aí recorre-se, abre comércio. E aí vai para o Supremo, fecha o comércio. Isso é nada mais, nada menos do que consequência da insegurança. O que eu penso? Primeiro que o sistema de justiça deve ter a deferência para com os gestores políticos que estão soberana e legitimamente encarregados de tomar as decisões com relação à pandemia. Então, por exemplo, se o município de Goiânia, após a análise técnica e política, entendeu que é possível a abertura, não me parece adequado que o judiciário invada essa esfera de discricionariedade daquela autoridade que, no sistema de repartição de poderes, ficou encarregada de tomar esse tipo de decisão. Eu digo que a decisão é técnica, mas a decisão também é política, porque quem assume o ônus de abrir ou fechar e as consequências respectivas são os gestores eleitos. Então, se o gestor entende por abrir e, de repente, isso aumenta a curva de mortes, ele vai ter uma consequência eleitoral disso na próxima eleição. Se o gestor opta por fechar e ele acarreta com isso uma grave crise econômica e uma recessão, ele vai responder nas urnas aos seus eleitores de como e por que assim fez. Ao passo que o Poder Judiciário, por mais bem intencionado que esteja, não presta contas das suas decisões. Porque o Poder Judiciário, não sendo eleito e não cumprindo mandatos, está garantido nas suas funções, decida certo ou errado, decida bem ou decida mal, decida de acordo com a lei ou não, decida de acordo com a ciência ou não. Então, o momento é um momento de cautela e de respeito aos âmbitos de competência, de modo que, hoje, são os executivos municipais, estaduais e federal que estão encarregados de tomar essas decisões, que são decisões muito difíceis. Mas é preciso que o sistema de justiça tenha deferência para com essas decisões que são técnicas e que são políticas também. Tá certo, é verdade. Acho que em todos os aspectos, né? A gente está aqui falando da alçada jurídica e comercial, mas em todos os aspectos a gente tem esse ambiente de incerteza, né? Permeando aí desde março, e não existe uma previsão até hoje de quando as coisas vão voltar para o que eles chamam agora de novo normal, né? É isso. Bom, vamos falar um pouco das implicações do cenário internacional, né? Como é que fica o comércio exterior, senhor Rubens? Como é que fica a questão da relação comercial internacional do estado de Goiás? Antes eu só quero fazer também um complemento do que meu amigo falou. Lúcio, olha, brilhantes suas palavras, eu chancelo 100% do que você falou. Você é um grande conhecedor de tudo que está acontecendo. Essa questão dessa insegurança política não perde A ou B, perde todo mundo, né? E ela já começou lá atrás, quando foi decidida que os decretos poderiam ser tocados, né, pelos prefeitos e governadores. Então ficou uma bola dividida e um ponto de interrogação na cabeça, principalmente de todos os empresários. Aí imagina, você tem Goiânia, que tem Aparecida, que tem Trindade, que tem Umas, que tem Anápolis e por aí vai. Nós temos várias cidades aí e Goiânia fica ilhada. Agora, como que eu tenho uma rua de um lado com uma loja aberta, do outro lado a loja fechada e na cabeça do empreendedor sem poder vender? Isso gera se pudessem passar aqui, fazer um estágio na CIEG durante uma semana, vocês iriam ver o que significa o Muro das Lamentações, porque isso aqui vira um dia de fúria. Eu costumo falar que 30 centavos aqui está dando briga de faca. O negócio está assim, tá para desobediência civil, já está para acontecer. Então, junta todas essas inseguranças, todas essas questões que de lá pode, de cá faz. Então, não tem ação coordenada, não tem ação política coordenada, não tem ação técnica coordenada, e a nossa missão é fazer com que tudo isso acabe sendo coordenado e a gente pegar na mão de todo mundo ali para ver se a gente consegue um grande acordo para que não perca mais vidas, que a gente consiga fazer com que o comércio, o varejo, né, etc., todos os segmentos aí possam
aos poucos, da sua retomada. Mas falando um pouco da sua pergunta, Camila, nós estamos com um problema e, ao mesmo tempo, uma grande solução, porque quando você tem uma variação muito grande de um cenário econômico igual aconteceu nos últimos 3 meses, às vezes um segmento se sobressai muito, mas outros segmentos eles caem muito. Eu vou te dar uma informação mais clara. O agronegócio. O agronegócio se sobressaiu e foi um dos segmentos que mais cresceu nos últimos tempos e que segurou para que a gente não tivesse um tombo ainda maior. Ponto. Por quê? Porque contratos prefixados, ações já tomadas lá de trás da safrinha, da safra, etc. Agora, a partir da nova safra, todos os preços já reajustados, dólar lá em cima, insumos mais pesados, contratos diferenciados. Alguns países estão fazendo barreira sanitária para importação de produtos, alguns frigoríficos com problemas aí de infecção, e aí acaba que boa parte tem frigorífico que tem 60%, 70%, 80% da sua produção jogada para fora do Brasil. Sim. O seu mercado interno é muito pouco. Então, isso faz com que todos esses empresários, nesse cenário que está flutuando demais, ele tenha que ter um plano A, um plano B e um plano C a todo momento. Então, aconteceu esse cenário, eu vou para cá. Aconteceu esse cenário, eu vou para lá. E isso causa uma insegurança jurídica muito grande dentro das empresas com seus contratos, né? A questão de colaboradores, essas grandes empresas, elas possuem vários colaboradores. Eu vou dar suspensão, eu não vou dar suspensão, eu vou reduzir a carga de horário, eu não vou reduzir a carga de horário, eu vou fazer um projeto, aí eu faço a suspensão do meu colaborador. Não, peraí, abriu tudo de novo, como é que eu faço para chamar esse pessoal? Então, acaba que vem uma série de itens, e como está tudo muito incerto, o Lúcio falou muito bem, né, sobre esse assunto, é um negócio que ninguém sabe para que lado que ainda está indo, né? Desde março a gente fala assim, ó, a gente ouve, né? Ó, semana que vem é o pico. Semana que vem é o pico. Esse mês de junho vai morrer 6.000 pessoas em Goiânia. Então, assim, é tanta informação e desinformação ao mesmo tempo que você não sabe para que lado que você corre. A nossa sorte aqui dentro da Associação Comercial é que nós temos uma sala de situação, é um grande Big Data que nós temos aqui, que a gente acaba confrontando e até fazendo uma brincadeira aqui, a gente truca toda hora uma informação que sai, né? Porque a gente está com o zap na manga aqui. Então, eu sei se a economia está caminhando para um lado, porque eu tenho dados técnicos e confiáveis, se a saúde está desse jeito, se a parte de UTI está daquele jeito. Então, acaba que a gente tem todas essas informações e acaba nos ajudando a fazer essas orientações, principalmente nessa questão do comércio exterior, que é uma grande área que está sustentando aí, e que nos próximos meses eu acho que o Brasil, apesar de tudo que está acontecendo, e conversando com vários empresários de vários segmentos, eu acho que nós vamos sair muito mais forte, principalmente por causa do comércio exterior. Eu acho que é um setor onde até aquele pequenininho que não pensava em fazer alguma coisa já pensa em fazer algo diferente, né? Os grandes cada vez mais explorando algumas situações, né? Então, aquilo que vocês sempre ouvem falar assim, o Brasil vai ser celeiro do mundo, o Brasil já é o celeiro do mundo. O Brasil já tem muita coisa, que tem muitos países que dependem do Brasil para sua sobrevivência, né? Então, tem que explorar um pouco mais. O que nos atrapalha é essa parte política, né, principalmente na questão federal, que de vez em quando a gente tem umas palavras aí sendo distorcidas, faladas, e acaba atrapalhando todo um processo que está sendo construído, e de repente cai o castelo de areia de novo, e a gente tem que gastar muito mais tempo para fazer o castelo de novo, e que a gente tenha um processo mais contínuo, né, e que a gente entregue tudo aquilo que efetivamente está planejado. Então, essas incertezas, né, que está acontecendo nesse cenário internacional, isso eu acho que vem prejudicando muito. Acho que ainda vai prejudicar por um bom tempo aí, porque a gente ainda tem muito
ponto de interrogação, conversando com muitas empresas que têm sede aqui no estado de Goiás, no Brasil e na Europa ou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão um pouco diferente, mas a Europa já tem uma retomada bem diferente, já estão aceleradas em algumas questões. A Ásia também tomando algumas ações muito mais aceleradas. Então, a gente começa a observar que esse período aí da crise total, ele gerou ali em torno de 3 a 6 meses em cada região. E aí as regiões, né, que tiveram esse pico das infecções, eles começam a sair a partir do quarto, quinto mês para uma retomada. Então, se a gente fizer o nosso dever de casa, eu acho que o Brasil, e Goiás em específico, que tem um celeiro muito forte do agronegócio, ele tem grandes chances de sair assim, muito à frente e dar um pulo muito grande na economia do Brasil e na economia de Goiás. Que bom. Akira, você quer fazer uma pergunta? Gostaria, Camila. O presidente Lúcio fez um comentário que eu achei fantástico, quando ele falou o quanto esse momento acelerou, né, esse processo de trabalho virtual, esse cenário da advocacia atuar mais com a tecnologia, com relação às audiências, até mesmo condução dos processos. E o presidente Lúcio, 2006, 2007, salvo engano, teve um escritor inglês, salvo engano, Robert Susskind, que ele lançou um livro que na época foi muito polêmico na nossa área, The End of Lawyers, o fim dos advogados. E aí ele explicou logo no primeiro capítulo que ele não era o fim dos advogados, nem da advocacia, mas era o fim de um formato um pouco mais artesanal, um pouco mais arcaico. E tudo o que ele estava prevendo naquela época, nós estamos vivenciando hoje. Você falou dessas mudanças todas, e aí uma curiosidade pessoal minha, né, quando eu olho para a atuação na área jurídica, dentro do que você tem visto, do que você tem percebido nesse cenário, quais as mudanças que vieram para ficar e como que a advocacia possivelmente pode avançar realmente consolidando essas mudanças para um novo formato, um formato já amadurecido dentro da era tecnológica. Como é que você enxerga isso? Bom, Akira, eu não conheço a obra e vou então tentar construir um raciocínio sobre essa fundação que você colocou do que o autor defende, né? Primeiro, a gente precisa entender que a advocacia e o direito são antigos demais para se submeter a muitas invencionices e possibilidades de extinção. Nós estamos falando de uma tradição de advocacia e de direito ocidental que data de pelo menos de 700 a.C., desde a Grécia Antiga. E desde lá para cá, nós temos advogados, nós temos processos, nós temos leis. E aonde houver uma formação social entre pessoas, uma cidade, um estado, uma organização política, o direito e os advogados serão indispensáveis. Então, o que muda é a forma como a advocacia é exercida. Mas advogados, leis, processos, judiciário, isso vai ser essencial enquanto as pessoas continuarem a conviver em sociedade. Porque, de novo, no conflito de interesses é sempre um terceiro que vai decidir, esse terceiro vai ser o Poder Judiciário. Mas é claro que existem formas diferentes de se organizar a advocacia. Então, eu costumo dizer que a advocacia ela pode ser exercida, numa comparação que eu faço, como você quando vai comprar um terno aqui. Você, às vezes, passa numa loja de departamentos e você tem lá dezenas, se não centenas de ternos pré-fabricados, uma gama bastante grande de opções de cores e modelos, etc. E você opta por aquele tipo de produto, aquele tipo de serviço. Mas, às vezes, você, Akira, vai casar e você já não quer um terno como qualquer outra pessoa poderia adquirir um igual ao seu.
você precisa do terno, sob medida, o tecido, para aquela ocasião, etc, etc, etc. Você vai atrás de um alfaiate. E na advocacia também é assim. Existem os escritórios que prestam serviços, digamos assim, mais massificados, mais ordinarizados, e isso é importante. A advocacia de massa consumerista, a advocacia de massa trabalhista, a advocacia de massa civilista, ela existe porque normalmente são demandas de empresas pequenas, médias e grandes nesse sentido, e você tem os escritórios que estão organizados para prestar esse tipo de serviço. Mas você também tem a advocacia do alfaiate, que às vezes você, como advogado, se dedica ao estudo e à produção de uma peça durante 2, 3 meses, às vezes, para poder fazer uma petição inicial, para poder estabelecer uma tese jurídica que seja aquela dotada de detalhe, particularidade, ineditismo. Fazendo uma outra comparação, o Rubens Filetti é um gestor de uma empresa grande e, portanto, a empresa dele tem uma demanda. Agora, às vezes, a pessoa natural dele, a pessoa física, tem uma outra demanda completamente diferente e ele precisa do alfaiate, não precisa da advocacia massificada. Então, essa é a forma do exercício profissional. Agora, as duas foram impactadas nesse momento de mudança de paradigma trazido pela pandemia. Ambas se modernizaram, se digitalizaram, se virtualizaram e todas elas diminuíram seus custos. O resultado final desse arco vai ser muito simples. Todos os gestores, donos de negócio, chegarão à conclusão que gastavam dinheiro em muitas coisas de maneira desnecessária e esses custos não voltarão para a planilha das empresas, das unidades de negócio ou dos escritórios de advocacia. Excelente. Perfeito. Pode falar aqui. Rapidinho. Perfeito, presidente. Eu concordo plenamente. Inclusive, o seu comentário fez lembrar muito um formato muito respeitado no Japão, que é o formato do takumi, que são chamados artesãos, mas não somente formato de artesanato que a gente conhece, mas a pessoa que se especializa de tal forma numa área que o trabalho dela se torna único. Eles falam que para isso são 6.000 horas de trabalho. Inclusive, a revisão que aquela marca Lexus, né, de carro de luxo, faz antes da entrega, não tem nenhuma máquina que consegue fazer o que um funcionário lá é especialista em fazer, de detectar problemas em pinturas e deformidades na lataria. Concordo plenamente, eu acredito que a tecnologia ela vem sim para somar, mas esse profissional que se aprimora, ele sempre vai ser aquela pessoa que vai ser procurada, que vai ter seu lugar, sem dúvida alguma. Camila, devolvo para você. Obrigada, Kira. Bom, vamos passar agora para as considerações. Antes das considerações, eu quero falar com o presidente da ACIEG, o senhor Rubens Filetti. O que o senhor acha também nesse cenário? O que vem para ficar? Qual a transformação que já está acontecendo e que de agora para frente vai ficar, não muda? Camila, pegando o gancho do que o Akira falou, nós temos um conceito que já não é tão novo, né, de Customer Success, né, que é o sucesso do cliente, que isso, mais do que nunca, ele está em voga, né? Então, para você ter uma ideia, eu tenho que sempre me colocar no lugar do cliente, ver qual que é o sentimento que o cliente tem da prestação do meu serviço. E esses últimos 3 meses, ele separou muita coisa, né? Então, e ele mostrou muitos serviços que são necessários e são essenciais dentro das empresas, por exemplo, que às vezes as pessoas não davam muita importância. Então, eu vejo a área de advocacia, a área da tecnologia, a área de atendimento remoto, o call center, são várias áreas que a gente percebe aqui, até pelas demandas que chegam aqui, que eu falo, olha, agora, rapaz, eu estou
entendendo a importância de ter um advogado dentro da minha empresa. Olha esse momento. Então, isso é muito importante, porque acaba, no momento da dor, sendo valorizado, e como o Lúcio falou, o que eu vejo também, que tinha muita profissão e muito segmento que tinha uma bolha ali de alguns valores que eles não estavam muito equalizados. Eu tenho isso muito dentro da tecnologia. Vocês podem observar que os salários de tecnologia geralmente são salários bem mais altos do que qualquer outro tipo de segmento. Então, salários de gestores, salários de consultores, salários de analistas, geralmente eles vêm, né, e, consequentemente, você tem um custo mais alto, você tem que repassar isso para as empresas. Então, isso também fez com que fossem equalizados valores que também não voltam mais na planilha, né? Pessoas que às vezes achavam-se que elas se achavam que tinham um potencial muito grande de entrega, eles perceberam que vários outros também têm o mesmo potencial, então isso acabou jogando ali a régua para baixo. Então, esse é um momento de que as pessoas, as empresas, elas têm que ter uma autoavaliação agora e pegar tudo aquilo que ela planejou ou nunca planejou e começar a colocar no papel e falar assim, olha, realmente agora o que vem para ficar e que eu nunca fiz é um planejamento. O que eu faria diferente? Porque o que passou não tem jeito de ser consertado. O que pode ser feito para frente, né? Então, como a água já passou do nariz de muitos empresários, esse é o momento de uma boa renegociação. Então, às vezes uma boa renegociação ela envolve muito emocional, o empresário não tem como fazer isso, ele precisa de um profissional para ajudá-lo nesse momento. Essas renegociações, essas mediações, elas são extremamente necessárias, porque elas podem se alongar aí por muitos anos, né? Elas podem gerar embates jurídicos, né? Uma má condução nesse processo pode trazer consequências desastrosas para fluxo de caixa, para a vida dos CNPJs e, consequentemente, para os CPFs desses empresários. Então, o que vem agora, Camila, é uma fase de reorganizar a casa, de colocar essa transformação digital. A tecnologia ela não pode ser enxergada como fim, nunca, jamais. Ela tem que ser meio. Ela tem que ser meio. A gente não pode achar que agora tudo é tecnologia. Agora a transformação digital vai resolver o problema de todas as empresas. Nós temos uma peça fundamental nessa relação que chama ser humano. Então, mais do que nunca, nós precisamos dos profissionais cada dia mais qualificados, os profissionais cada dia tratando muito melhor os seus clientes, né? Essa relação acaba virando um commodity, então quase todo mundo tem o mesmo produto. E o que diferencia eu escolher o Rubens ou escolher o Akira? Relacionamento. Produto. Então, entrega, é proximidade, é uma forma diferente, é uma cerejinha no bolo que eu tenho que o Akira não tem, ou que o Akira tem e que eu não tenho. Então, isso nos mostra que de agora para frente isso vai ser muito mais aguçado, né? E detalhe, né? Todo mundo aprende a comprar e todo mundo aprende a vender de uma forma muito mais diferente do que a gente vinha fazendo nos últimos tempos. É verdade, é verdade. Bom, Rubens, vamos passar agora para as considerações finais. O que o senhor deixa de mensagem aí para nós, para todos que estão acompanhando aqui esse evento? Camila, eu acho, né, que, como eu falei anteriormente, eu acho que a nossa cicatriz ainda vai ser bem grande, muito difícil de ser curada. Nós ainda temos muitas lutas aí pela frente, né? Infelizmente, muitos empregos vão ser perdidos, muitas empresas vão ser fechadas. Essas histórias que vocês acabam vendo em grupos de WhatsApp, jornais, etc., vão se multiplicar. A empresa de tantos anos fechou, a empresa de não sei o que fechou, tantos mil funcionários foram mandados embora. Eu tenho um medo muito grande no próximo número do CAGED. Eu acho que o mês de maio e o mês de junho foram meses catastróficos, né? No Brasil, e Goiás tende a ser da mesma forma. Mas, por um outro lado, eu acho que a gente vai sair muito mais fortalecido, né? E mesmo aqueles que não conseguiram ou que não vão conseguir se reerguer,
nós estamos pensando até nessas pessoas, nesses empreendedores. Nós vamos é aquele filme de guerra que tem um baleado lá que não está conseguindo andar, nós não vamos deixar ninguém para trás. Então, essa é a nossa missão, nós vamos carregar todo mundo, nós vamos tentar salvar o máximo de vidas, o máximo de empresas que for possível. E assim, eu sou um otimista, né? Então, eu não vejo o copo meio cheio, eu sempre vejo ele muito cheio, e eu acho que a gente vai ter uma lição de vida que nós nunca passamos por isso. Vamos sair de uma forma bem diferente e que todas as nossas relações realmente são feitas também de uma forma muito diferente, como nós nunca fizemos. Então, a mensagem que eu tenho é: vamos ter bastante fé, porque a gente vai precisar mais do que nunca disso, né? Vamos ter bastante persistência, né? E bastante organização. Eu acho que a gente juntar várias ações ao mesmo tempo, a gente sai com essa cicatriz menor, ela cura mais rápido, né? E a gente sempre fazendo, né, a associação comercial, por exemplo, sempre fazendo o seu papel de interlocução com os governos e ajudando aí sempre o setor produtivo para que ele possa produzir e fazer o que todas as empresas gostariam de ter, né? Ter lucratividade, dinheiro no bolso e gerar riqueza para toda a comunidade. Certo, obrigada. Doutor Lúcio Flávio, as suas considerações finais, por favor. Obrigado, Camila. Quero já te parabenizar pela mediação dinâmica, leve. Agradecer também ao meu amigo, companheiro aqui de debate, o Rubens. Parabenizar pela postura, pelo trabalho da CIEG, trabalho muito árduo, muito difícil. Eu imagino o nível de pressão que tenha sido esses últimos 100 dias para um gestor de uma associação comercial, muito demandada, e é muito difícil você ver a estrutura econômica derreter e você ser demandado para resolver o problema e não ter os poderes imediatos para tanto. Então, quero aqui me solidarizar com você, Rubens, e dizer que você se desincumbiu até aqui muito bem desse trabalho, e a CIEG sai 1000 vezes maior como entidade e você 1000 vezes maior como presidente, líder do segmento, do que antes do coronavírus. Então, recebo aí meus parabéns, muito sinceros, de quem está acompanhando a sua luta. Cumprimentar o Akira na sua pessoa, cumprimentar todos os amigos aí da Comissão de Direito Internacional. E a minha fala final ela é mais uma reflexão, sabe, Camila? Uma reflexão, talvez até, digamos assim, profunda demais para uma palavra final, mas eu gostaria de deixar vocês com essa interrogação, com essa meditação nas cabeças de vocês. Eu vi e ouvi e li, nesse período aí de praticamente 100 dias, muitas discussões sobre devemos privilegiar a vida ou devemos privilegiar a economia. Essa dicotomia, esse paradoxo vida, economia, foi constantemente debatido, discutido, e eu não vou voltar a esse tema. Eu vou apenas acrescentar que eu acho que o mais importante de ser refletido e discutido nesse período faltou, que é um outro princípio muito importante. Tão importante quanto os outros dois, um valor tão importante quanto os outros dois, que é o valor da liberdade. E nós percebemos, pelo menos essa é a minha visão, que a sociedade abriu mão da sua esfera de liberdade individual e da sua esfera de liberdade decisória, em benefício de uma pseudo-segurança que seria dada pelos entes públicos, e isso não aconteceu. Significa dizer, a minha reflexão até que ponto nós devemos continuar levando as decisões mais essenciais da nossa vida para a esfera da política, para a esfera dos governos. Quer dizer, até que ponto o nosso Estado deve ser maior ou menor, principalmente no sentido de invadir esferas de atuação que são absolutamente pessoais. Nós percebemos um Estado iliberal,
numa visão clássica do liberalismo. Um Estado invasivo, um Estado autocrático, um Estado que não hesitou em surrupiar do cidadão. E quando eu falo Estado, não estou falando do Estado de Goiás, eu estou falando do Estado enquanto ente político, que não hesitou em exercer o seu poder com mão de ferro para retirar do cidadão as suas liberdades mais fundamentais. A liberdade de trabalhar, a liberdade de se autodeterminar, e assim continua, porque os estados, não só no país, os estados continuam dizendo se nós devemos usar ou não máscara, se nós devemos sair ou não de casa, se nós podemos frequentar ou não os espaços públicos, se nós podemos ou não trabalhar, se nós podemos ou não abrir os nossos negócios. E, às vezes, é muito fácil tomar essas decisões deslocados da realidade, não sabendo se aquela pessoa, que é o destinatário final daquela proibição, está com a geladeira vazia, está precisando de comprar remédio de alto custo para cuidar de um filho, de uma mãe ou de um esposo, se o aluguel está atrasado, o que está faltando na vida daquela pessoa. Eu sou, por natureza e por princípio, um homem filosoficamente convicto de que o Estado ele deve se circunscrever ao mínimo necessário e que nós não precisamos de babá para tocar a nossa vida. E acho que essa discussão ela precisa vir à tona, principalmente no momento que nós começarmos a superar esse momento traumático de perda de vidas, de hospitais cheios, mas até que ponto o Estado tem o direito de proibir que uma empresa abra? Até que ponto o Estado tem o direito de parar a economia, interferir absolutamente na liberdade do indivíduo de se autodeterminar, como se o Estado soubesse melhor da minha saúde do que eu mesmo, melhor sobre a minha economia doméstica do que eu mesmo, melhor do que eu quero para a minha vida do que eu mesmo. Então, essa é a reflexão que eu gostaria de ver nossos líderes de todos os segmentos, públicos e privados, fazerem. E eu acho que nós temos aí, Rubens, um case maravilhoso para debater. A função do Estado e se o Estado se desincumbiu bem ou mal dela nesse momento de crise. Eu prefiro sempre confiar na esfera de liberdade do indivíduo e destinar o mínimo possível de poder para as esferas de governo. Essa sua colocação, para mim, é libertadora, porque eu concordo. Discute-se muito sobre as nossas vidas, né? Mas ninguém pergunta para a gente o que a gente acha de tudo isso. E vou além. As pessoas que sofrem não são aquelas que determinam o que a gente tem que fazer. Então, quem tem a oportunidade aí de circular por vários bairros, por vários lugares da capital, da região metropolitana, vou falar daqui do que a gente conhece, vai conhecer a realidade de perto. É muito fácil ficar em casa quando o salário está ali entrando todo mês na conta, tudo bonitinho, mas tem pessoas que realmente precisam trabalhar, precisam viver, precisam tocar suas vidas, e nada melhor do que a gente ter o poder de decisão nas nossas mãos, né? Bom, eu vou ficando por aqui, eu quero agradecer imensamente ao senhor Lúcio Flávio Siqueira de Paiva, presidente da OAB Seção Goiás, muito obrigada. Obrigada também ao senhor Rubens Filetti, que é empresário, presidente da CIEG. Eu quero agradecer aos dois por essa conversa muito valorosa e por tanto conhecimento que eu consegui receber agora nessa tarde. Fico imensamente agradecida também ao Akira, que é um grande amigo, que é uma pessoa do nosso coração aqui em casa e que deu essa oportunidade maravilhosa. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a todos por esse painel fantástico. Esse painel que ele foi muito além daquilo que muitas vezes a gente enxerga a esfera de atuação de cada um dos segmentos. Foi muito bem colocado, muito bem pontuado, que além do comércio, além da advocacia, existe o ponto central, e esse ponto central é aquilo que determina tudo, o começo e o fim, é o ser humano. Esse ser humano que tem escolhas, que tem sentimentos, que tem necessidades, que tem medos, frustrações, tudo isso. E que nem a caneta do legislador, nem às vezes uma determinação do
Estado consegue realmente alcançar, consegue realmente compreender, e não compreendendo, não respeita direta ou indiretamente. E apenas como uma reflexão aqui, eu gostaria de, relembrando aqui, 2012, estávamos concluindo, né, um curso de negociação pelo programa da Harvard, e cada professor nosso foi convidado para ir à frente da turma e falar uma mensagem final. Cada professor, até o último, estavam dando orientações, técnicas, como ser bem-sucedido, como alcançar resultados. E teve o último professor, e eu tenho uma grande honra de tê-lo como orientador, que é o professor David Hoffman. Ele fez o seguinte comentário: olha, todos os meus colegas já deram excelentes orientações, eu quero dar uma muito simples, que é o que eu aplico na minha vida. Querem ser bem-sucedidos, querem superar situações de conflitos, de crises? Vou dar uma dica só. Busquem Deus para a vida de vocês. E já me conectando com o que o presidente Rubens Filete falou, independentemente de religião, independentemente desse ponto específico, a espiritualidade, a crença em algo além, porque isso nos fortalece, nos dá força, principalmente em momentos de grande incerteza. Uma contribuição que eu gostaria de colocar fala-se muito hoje no poder da auto-performance, o poder dos resultados, mas eu acredito que esse momento nos convidou a olhar para o poder da vulnerabilidade. É por meio da vulnerabilidade que nos enxergamos e crescemos. E, sem sombra de dúvida, esse painel trouxe muito isso. Gratidão imensa, presidente Lúcio Flávio, por compartilhar conosco a sua visão, o que está sendo vivenciado pela OAB. Gratidão, presidente Rubens, por compartilhar também esses elementos do comércio. Compartilhar de forma muito sincera, vocês dois, né, a forma como colocaram. Camila, gratidão imensa por fazer uma mediação brilhante, leve, profunda, e que realmente conseguiu trazer para nós muitos elementos. E, presidente Lúcio, nós vamos pegar a sua sugestão e vamos levar isso para frente, viu? Vamos levar esse diálogo sobre o Estado. Meu radar aqui já está ligado e não vou deixar isso perder, não. Gratidão a todos vocês que participaram, gratidão por terem acompanhado, por terem apoiado, gratidão à comissão que trabalhou arduamente para que esse evento acontecesse, Lucas, Pedro, Marissa, gratidão ao Williams, que representou a Auticam Eventos, fazendo toda a parte logística. Esse é um trabalho conjunto e esse é um trabalho de uma ponte fantástica que já tem nos bastidores, mas aqui trouxemos para um evento, OAB e a CIEG. E é assim que a gente vai conseguir superar tudo isso, com união e com soma de esforços, convergência de atenção e intenção. Gratidão a todos vocês, uma excelente tarde. Até a próxima.